Vamos lá, pessoal. Infelizmente aí a imagem não vai nos ajudar. É o lado ruim da manhã, né? Deveria ter curtido. A gente até conversa bastante aí na instituição. Eles realmente acham que o insufilme resolve o problema. Já foi dito mais de uma vez que não é um problema. Mas. Não, mas você é insufilme o problema, não tem nada. Absolutamente. É jogar dinheiro fora. Mas a gente faz o que a gente pode. A disciplina que vocês vão ter, né, e nesses 2 dias eu vou abordar muito mais essa primeira parte do desenvolvimento, pensando num aspecto da fisiologia do desenvolvimento, para vocês entenderem de quem vocês vão cuidar. Qual que é o maior problema do profissional de saúde? O maior problema do profissional de saúde é olhar o ser humano e achar que todas as pessoas são iguais em todas as fases da vida. Isso está errado, completamente errado. Você tem quantos anos? Qual que é a sua idade? Eu tenho 27. 27. 23. 20. Tem alguém mais nova do que 20? 20 também. Ok? Então nós temos aqui. Tem alguém com mais de 30? Aqui? Não, mas presente não. Presente estão todos na casa. Só aquele, né? Presentes estão todos aí na casa entre 20 e 30 anos. Tá certo? Tudo bem? Ótimo. Então vamos chegar no primeiro contexto. Eu ia tentar mostrar os vídeos, mas infelizmente não teremos vídeos. Vamos de luz. A disciplina criança e adolescente. Gosto aí na adolescência, né? Pensando aí no método americano de contagem, o método mais correto, mais adequado, que o brasileiro ele conta muito pela maioridade penal, maioridade civil 18 anos. Os americanos contam pelo teen, né? Teen. 13, 14, 15. E aí, quando acaba a sua adolescência? No 19. Agora você está em 20. A partir do momento que você faz 20, você sai da adolescência. Ok? A adolescência vocês vão ver com as professoras mais lá na frente. O que me interessa nessas 2 primeiras aulas é a gente entender a criança desde o seu momento da geração. Vocês já tiveram aula de obstetrícia? Disciplina obstetrícia? Acho que não. Então, parte do que eu vou falar agora, vocês verão também lá na obstetrícia. Por que eu vou abordar isso? Porque a obstetrícia, eles até abordam o binômio, né? Mãe e filho. Aqui, nós vamos olhar somente o desenvolvimento fetal. Como é que ocorre o desenvolvimento fetal? O desenvolvimento fetal ele vai ocorrer pelo processo da fecundação, correto? O que é a fecundação? Não sei. Pô, se nessa idade já é muita coisa para aprender na vida, né? O que é a fecundação? Um só de cada vez, por gentileza. Fecundação. Não é quando o espermatozoide se encontra no óvulo e algum
mata a secretária que tem dentro de você. Deixa florescer o enfermeiro. Vamos conversar, ok? Não é aula de genética, então para mim não interessa os nomes técnicos. Óvulo só vai se chamar óvulo após a fecundação. O gameta sexual feminino é chamado de ovócito. Aí depois que tem o processo de fecundação do ovócito com o espermatozoide, aí sim você tem o óvulo e o óvulo se torna a fecundação. Quantas células nós temos ao formar o óvulo? Quantas células nós temos exatamente quando acaba de acontecer a fecundação? Fala, Daniel, como é que você chama? Eu sei que você quer falar. Diga! Fala que eu te escuto. 21? Como é que é seu nome? Isabela. Temos 21 células, é isso? O Daniel teve menos. O Daniel teve menos? Esse é preconceito, mano. A pergunta é: quantas células? Qual é o seu nome, senhorita? Caroline. Quantas células? Não, 6. E você, menina que gosta de substâncias Ilícitas? Aí é com você. Eu ia dizer substâncias, né, alucinógenas, substâncias entorpecivas. Existe uma grande gama de substâncias lícitas no planeta. Não é? Como é que é seu nome, senhorita? Vitória. Vitória. Ah, é minha própria. Né? Quantas células, Vitória? Você falou 21. Não, uma 50? Sei lá, não sei. Não sei mesmo. Seu nome? Quem dá mais? Maribel. Quantas células, Maribel? Não sei. E você é a? Nicole. Maribel, Nicole, Vitória. Já esqueci. Caroline, né? Caroline. Isabela. Ia falar na cara. Então vamos lá. Daniel? Não lembro? Não, calma. Não, calma. 3. 2? 3? 3 células? Oh my God! Ou como diria minha filha quando ela era bem bebezinha, ó bigode. O que é um gameta sexual? Percebem a importância da gente estar retornando? Porque na hora que eu pegar lá o piquerútil, né, o recém-nascido, você tem que entender de onde veio aquele recém-nascido. E você tem coisas que você espera naquela fase. E tem coisas que você olha para aquela fase e você fala assim, não dá para cobrar deste corpo determinadas condições. Então o que é um gameta sexual? Quando eu falo gameta, obviamente ele é sexual. Se eu estou falando gameta sexual, eu estou sendo redundante como falar subir para cima e descer para baixo. O gameta, nós temos o espermatozoide e nós temos o ovócito, que todo mundo vai chamar de óvulo. O nome óvulo está errado. O nome correto é ovócito. Tudo bem? Aí você falou 21. Provavelmente você estava tentando falar os cromossomos. Os pares de cromossomos, que também não é 21. É um pouquinho a mais. Esqueçamos os pares de cromossomos para não criar confusão na cabecinha de vocês. Nós não vamos entrar na genética. Ok? Tudo bem? Aqui, o gameta, o que ele é? Uma meia célula. Metade de uma célula. Metade de uma célula. Então eu tenho o espermatozoide, que ele é uma meia célula. E aí ele
célula inteira? Sim ou não? Não. Porque se a gente acabou de dizer que o gameta ele é meia célula, o masculino é meia célula e o feminino é meia célula. O que é o processo de fecundação? É a soma. Eles não dizem que você é metade papai, metade mamãe? Não é isso? Não é uma soma? Porque se o gameta feminino fosse uma célula, você seria 1,5. Você teria muito mais predominância feminina do que masculina. E você teria 3 tiras de cromossomos e não um par. Claro que faz sentido. É óbvio. E isso jamais pode sair da cabeça de vocês. Vocês são doutores, vocês são enfermeiros. A gente não precisa aprofundar na genética, tanto que eu nem vou falar de números de cromossomos, nada, nem alelos dominantes, nada, não vou falar nada disso. Aqui eu só quero que vocês entendam que quando eu falo em gameta, eu estou falando em meia célula. Você teve essa aula há 3, 4 semestres atrás, quando eu estava falando de meiose e mitose. Sim, vocês tiveram isso em genética e tiveram isso no colégio. Mas esqueçamos lá atrás. Vamos começar a caminhar aqui. Tudo bem? Porque aí vocês vão ter a cena que a maioria de vocês já deve ter visto. Aqui eu tenho um ovócito com o gene masculino ou feminino e eu vou ter um espermatozoide com o gene masculino. Eles vão se juntar e vai me dar o gene masculino e o gene feminino. A partir daqui, eu tenho uma célula. Por isso que ela é chamada de... A partir daqui, que ela é chamada de óvulo. Isso eu não será cobrado de vocês nesta disciplina. Mas de repente você trabalha no posto. Também na prática, ninguém chama de ovócito. Na prática. Raros serão os médicos e enfermeiros que vocês ouvirão a palavra ovócito. Na prática, a maioria das pessoas chama tudo de óvulo. Mas é diferente. O óvulo ele é somente quando ele se forma uma célula. Tudo bem? E quando nós temos uma célula, nós temos um par de... O que é isso aqui? Só vamos pegar um giz branco. Aqui está sem giz. Um segundo, todos nos segundos.
voltar. Aqui nós temos o DNA. Para as células humanas, DNA, nós temos uma dupla fita. Tudo bem? Por isso que nós temos o processo de fecundação. Vamos voltar. O gameta, ele é metade de uma célula. A gente fala gameta sexual sendo redundante, que o objetivo é a fecundação. E nós não vamos nem falar sobre inseminações artificiais. Não, o objetivo é um processo natural mesmo. Fecundação por meio do sexo, da atividade sexual, como está escrito lá na Bíblia, crescer e multiplicar-nos. Para que amém. E para que isso aconteça, tem que virar o zoinho. Tem que ser assim. Ai meu Deus, o pior é quando não vira. Acontece, você fala, nossa, já? E aí você engravidou. Aí não, aí é ruim. Aí cresce um adulto ruim, você fala assim, nossa, não, tudo está lá na origem, meu filho. Pessoas felizes foram feitas de forma feliz. Voltamos para sem viajar de manhãzinha. Então, tendo a relação sexual, o homem vai liberar o espermatozoide e a mulher vai liberar o ovócito. Não vamos entrar aqui na discussão sobre o ciclo sexual feminino, o ciclo ovulatório feminino, ok? Vamos. Vocês se encontraram bem no seu momento de ovulação e houve a fecundação, beleza? Quantas células se formaram? Uma única célula. Quanto tempo leva para uma criança nascer? Depois da fecundação. Por exemplo, a sua amiga estava lá 1h da manhã. Pode ser que aconteça. Não, só tinha mulher no reduto. Que pena. Mas vamos imaginar que de repente eis que surge um anjo, né? Um arcanjo. E aí ela teve relações na madrugada. E destas relações ela está fecundando, né? Foi fecundada. Então hoje é dia 5. Nós estamos no mês 6. Hoje é dia 6 de agosto. Quanto tempo para essa criança nascer? Quanto tempo? 9 meses. Enfermeiras e enfermeiros, isso eu não posso não saber, né? 9 meses. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. De uma célula, 9 meses depois, nós vamos ter um recém-nascido. De uma única célula, nós vamos criar um corpo. Todos nós que estamos aqui neste momento, viemos de uma única célula. De uma única. Tudo bem? Então, quando a gente olha o corpo, quando a gente pensa num desenvolvimento corporal, tem uma corrente da fisiologia que já pega desde a fecundação, que é a corrente que eu gosto de seguir. Tem algumas correntes que pegam já do processo de nascimento. A maioria dos profissionais pega desde o momento da fecundação. Tanto que a mãe tem restrições depois que ela descobre a grávida. Restrições para o uso de substâncias químicas e restrições para questões radioativas. Justamente porque esta criança está se formando dentro do útero dessa mulher. Está surgindo um corpo
os órgãos internos. Tanto que você tem todo aquele aspecto emocional de ouvir o batimento cardíaco, né, ver os membros se formando ao longo do processo do acompanhamento da gestação. Quando vocês estiverem obstetrícia, vocês vão estudar essas fases. Não quero aprofundar aqui. Então, pensando no dia 0, como o dia da fecundação, nós vamos ter um desenvolvimento extremamente exponencial de crescimento celular. Porque como é que ocorre a mitose? Faz tempo, hein? O que é mitose? Ixi, eita! O que é mitose? Porque para formar o gameta é meiose. Por que é meiose? Porque dividiu a célula no meio. Mitose é multiplicação, né? Mitose é, ao invés de dividir por 2, a mitose é multiplicar por 2. Então eu vou ter aqui, no momento da fecundação, então eu vou ter o espermatozoide, vai se fecundar um óvulo, daqui eu vou formar uma única célula, desta única célula vão se formar 2 células, destas 2 células vira 4, depois vira 8, depois 16, depois 32, no 16 tem um nome, no 32 tem um nome, no 64 tem outro nome, que não nos interessa, até que ocorre o processo de nidação. A nidação nada mais é do que a incorporação desta célula na parede do útero. E aí, a partir do momento que ocorre a fixação deste grupo de células na parede do útero, começa a se desenvolver a placenta. E ao se desenvolver a placenta, estas células continuam se multiplicando. Então, 32, 64, 128 e assim sucessivamente, 256 e vai embora. Até que chega um determinado momento, que é o momento do parto, que é onde vocês vão entrar para o cuidado do desenvolvimento infantil. Então nós vamos ter aqui, vamos pegar aqui 9 meses. Se eu pego uma criança de 9 meses, eu vou ter condições corporais que são exclusivas desta fase. E a criança, mais ou menos quantos quilos nasce uma criança? Qual que é a média de peso? De 2,5 a 3. Vamos colocar de 2,5 a 4 quilos? Ok? Sendo que a maioria fica entre 3 e 3.800. Mas existem crianças que nascem com baixo peso, sem comprometer, né, muito, porque às vezes os pais são pequenos. E às vezes você tem um casal que são de pessoas grandes. Ok? Então nós temos desta média. Vamos colocar aqui de 2,5 kg a 4 kg. Tudo bem? Tudo bem? Percebe que quando eu tenho uma única célula, eu consigo ver esta célula? Eu consigo ver o óvulo? Você consegue ver o óvulo? Por que não? Porque a maioria das células são microscópicas. Então, de uma célula microscópica, 9 meses depois, vai surgir um corpo aproximadamente de 3 quilos, que
você vai ver os traços humanos deste corpo. Você vai ver externamente cabeça, tronco e membros, e internamente todos os órgãos que um adulto tem, uma criança também. Tudo bem? E aí essa criança continua se desenvolvendo. Ela continua se desenvolvendo. Afinal, eu falei aqui para... Eu ia te chamar de Nicole, fiquei com Nicole na cabeça. É Vitória... Isabela, né? Como eu falei para Isabela, acabou de sair da adolescência. Seu corpo já está 100% formado? Não. Ainda tem condições para serem evoluídas. Óbvio, você vai crescer em estatura? Não. Seu coração vai formar novas estruturas? Não. Seu intestino? Não. O que você vai ter é um desenvolvimento e um aprimoramento, principalmente da condição músculo-esquelética e vascular. Vamos pegar o exemplo dos atletas. Ok? Então a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida. Vai se desenvolvendo. Até que a gente chega mais ou menos nos 30 anos, ok? 30 anos. Dos 30 até aproximadamente uns 45 anos, a gente mantém o corpo relativamente estável. Relativamente estável, porque se a gente for pensar na condição músculo-esquelética, pensando num atleta, já há um declínio. Tá? Mas para nós, seres humanos normais que não somos atletas, fica relativamente estável. A partir dos 45 anos, aí pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos arredondar para 50 anos, a gente tem um processo de declínio das nossas funções músculo-esqueléticas corporais. Porque já começa o processo de envelhecimento. A mulher já entrou na menopausa, o homem já entrou na andropausa. Aqui a gente começa a ter perda de massa muscular, perda de massa óssea, né? Perda de força cardíaca, perda da força das estruturas vasculares. E isso vem até aproximadamente uns 70 anos. Dos 70 em diante, essa velocidade se aumenta. Mas óbvio, os órgãos que já estão formados, eles já estão formados. O que você vai ter aqui? Eu vou traduzir essa parte, é mais complexo, porque o que nos interessa é essa parte aqui. Eu vou traduzir essa parte como morte celular. As células vão morrendo. O envelhecimento é natural, faz parte. Não é uma doença. Faz parte do processo. Aqui nós vamos traduzir essa parte, principalmente aqui, até aproximadamente vamos colocar aqui, até a adolescência, até 19 anos. Vamos colocar isso daqui como desenvolvimento celular. Desenvolvimento no sentido de multiplicação. No sentido de multiplicação. Eu estou multiplicando a quantidade de células. Eu estou multiplicando a quantidade de células. Porque afinal a gente acabou de ver que para um ser
ser vivo, ser formado, ele começa de uma única célula. Multiplicação. E a maioria de vocês, né, estão ainda nessa fase aqui do desenvolvimento. Parte da fisiologia já pega o corpo aqui. Aqui nós temos um adulto. Aqui seria um adulto jovem, adulto, mais perto dos 50, um adulto velho. Sim, aqui é o meu caso, eu tenho 48 anos. Aonde eu quero chegar nesta primeira fase da nossa aula? Eu não posso olhar para uma criança que tem meses, 11 meses, igual a uma criança que vai até 2 anos, igual a uma criança que vai até 6 anos, igual a uma criança que vai até 12 anos, igual a um adolescente que vai até 19 anos. Não é igual. E é aí onde muitos profissionais erram. Trabalhar na pediatria é mais difícil porque as medicações elas têm que fazer contas mais difíceis. Não, é mais difícil porque é mais complexo mesmo. Porque este corpo, ele ainda é um corpo imaturo. Você acabou de fazer 20 anos, você ainda não é uma mulher. Você ainda está em formação. Mas é mesmo? E quando que para essa transformação? Quando que ela vai virar mulher, professor? Não, quando eu digo ainda não é uma mulher, porque ainda é uma adulta jovem. Está começando a fase adulta. Está começando. Eu não posso olhar para uma mulher de 30 anos e para uma mulher de 20 anos e esperar a mesma coisa. É que entre os 20 e o 40, a diferença ela não é tão gritante. Mas entre meses de idade e a adolescência, a diferença é monstruosa. E entre os adultos e os idosos, a diferença também é monstruosa. E é aí onde muitos profissionais erram. Porque eles vão olhar corpos diferentes e esperar a mesma coisa. Vou pegar um exemplo do jogo de futebol, que o brasileiro gosta. Eu tenho um atleta que tem 35 anos. E o brasileiro quer que ele jogue quadro domingo. Vou pegar o exemplo do Neymar, que hoje tem 34. Quer que o cara jogue quadro domingo, até o final do ano. Não vai dar, filho. Por quê? Porque o corpo dele para atividade esportiva competitiva já é um corpo velho. Não aguenta correr do mesmo jeito que ele corria quando tinha 22. A diferença de um adulto, eu já vou voltar para a criança, a diferença do envelhecimento não é você conseguir fazer a coisa. Jogar um jogo, ele consegue jogar. Só que o moleque que tem 20 anos do lado dele, no dia seguinte já está ótimo. Porque ele tem 20 anos. Como ele tem 34, ele vai demorar uns 2, 3 dias para estar ótimo. Só que daqui a 3 dias ele tem outro jogo. E aí você vai acumulando o cansaço. Vamos pegar um exemplo de uma comparação bem ridícula. Tá? Eu já volto para a criança. Celular. Um celular, quando ele é novo, a bateria aguenta mais tempo. E quando ela descarrega, ela carrega mais rápido. Quando o celular é velho, a bateria aguenta menos tempo e eu ponho ela para carregar. Muitas pessoas acham que o problema é do carregador. Nossa, o carregador meu está com problema. Por quê? Porque antes meu celular carregava em 40 minutos, agora está demorando 3 horas.
pegar o idoso. A disciplina não é idoso, mas eu preciso que vocês entendam todo o ciclo vital. Eu pego um idoso, está lá no canal as reabilitações. Eu faço exercício com um idoso. Minha mãe tem 82 anos, eu tenho alguns clientes de 70 e tenho um outro de 60. O de 80 vai aguentar muito menos do que o de 60. Ah, mas eles não são idosos? Sim, mas é idoso. Aqui eu tenho um idoso classe 1, aqui eu tenho um idoso iniciante classe 2. No canal, inclusive, tem uma mulher que eu estou fazendo um curativo. Tem 99 anos. Se você com 20, teve com quanto? 20? Eu? É. 22. Você com 22 tivesse a mesma ferida, em 40 dias aquela ferida se fecha. E ela que tem 90, vai demorar uns 4 meses. Porque tudo no idoso é mais lento. Porque já está velho. Já está no processo de destruição corporal. Inclusive a estatura do idoso diminui. Minha mãe já perdeu 2 centímetros, já trouxe. Quem é uma tampinha hoje vai ser uma moeda amanhã. Mas ela não se conforma não. Eu tenho 1,69m, você vai ver, ela brava também. Tem que fazer alongamento, esticar a coluna para aumentar. Mas é natural, isso faz parte do processo. Até aqui, dúvidas, angústias, frustrações. Eu vou dar um exemplo muito simples de sinais vitais. Ok? Sinais vitais. Tá? Então eu espero que vocês nunca mais esqueçam a fecundação, porque afinal vocês serão profissionais graduados de saúde e vão perguntar isso para vocês. Vamos pegar os sinais vitais. Frequência cardíaca. Vamos no mais fácil, ok? No adulto, qual que é a frequência cardíaca mínima e qual que é a frequência cardíaca máxima? Isso vocês têm que saber de cor, na ponta da língua. Por quê? Porque como é que você vai avaliar uma pessoa sem saber os parâmetros mínimos e máximos? Toda vez você participou daquele curso de férias de fisiologia que eu abordei a homeostasia. O que é a homeostasia? É uma faixa de equilíbrio, não é uma linha de equilíbrio. Homeostasia, sempre você vai ter um padrão máximo e um valor mínimo. E o que é a homeostasia? É você se manter dentro dessa variação. Para quase todos os sinais vitais, nós vamos ter valores máximos e mínimos esperados. A frequência cardíaca, vamos pegar no adulto, porque nas crianças é um pouquinho mais difícil. Depois eu mando um slide para vocês. No adulto, qual é o valor mínimo? Não. 80? Não. Quem dá mais? Quem dá menos? 70? Quem dá mais? Quem dá menos? Deixa a outra pessoa arriscar. Isso aqui não é legal. Quem dá mais? Quem dá menos? 80? Tá bom. Menos. Dica, é menos? 60. 60. 55? 50. Nada mais que menos. Isso não? Fala, cara. Menos que isso. Não. Menos que isso? Não sei. Eu só falei quem dá mais, quem dá menos. Eu só falei que era menos que 80. Eu ficava no 60. Ué, 60 ou 50? Eu fico no 60. 60. Então tá bom. Quem dá mais, quem dá menos? É Caroline, é isso? É. Caroline? Não, pra mim, não de 60, eu não abaixo do meu chão. 60? Tá. Você, senhorita? Olá, bom dia, tudo bom? Como é que é seu nome? Neiva. Neila. Você acha que é mais de 60 ou menos de 60? Ou é 60? 60. Desculpa, é Isabela, O meu não Vitória.
Sabe? É que tem. Mais de 60? 60 ou menos de 60? 60. Não, nem ninguém. 50. Eu falei 50, mas eu voltei atrás. Azar o seu. Aí, ó. Azar o seu. Tá? Zar. E qual que é o valor máximo? 100. 100. Quem dá mais, quem dá menos? 95. Tá tudo, né? 180. Nem ensinação vai ser 180. Eu vou no 120. 120. Quem dá mais, quem dá menos? 100. Ótimo. E de um recém-nascido? Isso eu não há dúvida. De ensinação, eu acho que de 120 a 160. De 120 a 160. Neila? 120 do recém de quem? Do adulto ou do recém-nascido? Do recém-nascido é menos? Do recém-nascido é menos ou é mais? Mas se o corpo é menor, vai bater menos ou vai bater mais? Qual coração bate mais? O de um ratinho ou de um elefante? De um ratinho. Vamos fazer uma conta. A conta ela é mais complexa, tá? A conta ela é mais complexa, ok? Mas como nós não somos fisiologistas do exercício, a minha primeira pós-graduação foi fisiologia do exercício. A conta é mais complexa. Mas para a saúde, para seres humanos normais, esta conta resolve o problema. Porque o atleta ele não é um ser humano normal. O atleta ele é um doente. O corpo de um atleta é um corpo doente. Porque ele vai até o limite da exaustão daquela estrutura corporal. Mas vamos voltar para cá. Ok? A frequência cardíaca máxima de um ser humano, a frequência cardíaca máxima de um ser humano, vocês vão usar a seguinte conta: 220 menos a idade. Isso é o máximo. Vamos pegar o exemplo ali da Isabela, com seus 20 aninhos. O seu exemplo, como é seu nome mesmo? Maribel. Da Maribel também, com seus 20 aninhos. Qual que é a frequência cardíaca máxima dessas duas? 200. O coração bate no máximo? Não. O coração nunca chega no máximo. Acima de 80%, você já tem uma grande chance de ter ou uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação. A maioria dos exercícios prescritos, eles têm como limite 70%. Você vai lá na sua academia e aí você olha os seus batimentos cardíacos. O professor de educação física fez uma prescrição, ele vai falar: você vai parar quando o seu coração bater. Ele está calculando 70%. Se ele for bem conservador, ele vai baixar em 60%. Porque aí o risco de você ter uma complicação cardiovascular é praticamente zero. Eu sou atleta amador. Ok, não vai ganhar nada além de satisfação pessoal. Então não precisa se estourar. Bem, vamos voltar para os seres humanos normais. Então ninguém chega a 180, exceto se for muito criança. Porque se uma criança acabou de nascer, qual que é a frequência cardíaca máxima dela? 220 menos. Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem? Anos. Quantos anos? Nenhum é? Zero. 220 menos zero dá 220. Essa é a frequência cardíaca máxima de uma criança. Os batimentos cardíacos esperados de uma criança variam de 120 a 160 de um recém-nascido. Parece uma metralhadora. E se eu não entender isso,
quando eu bater o estetoscópio, eu colocar o dedinho lá no pulso da criança, porque coloca o pulso periférico, e eu verificar o coração extremamente acelerado, se eu for com uma cabeça de que todos os corpos são normais, porque o ensino ele é focado no adulto, eu vou achar que essa criança tem um problema. E eu não tenho um problema. É o que eu espero. Na verdade, se ela tiver numa frequência cardíaca entre 50 e 100, a chance dessa criança morrer é enorme. O que para nós é normal, para ela é um problema. Frequência respiratória. Frequência respiratória. Qual que é o padrão considerado normal para um adulto? A mínima, vamos na mínima. Mínima 12, quem dá mais, quem dá menos? Neila? 10, quem dá mais, quem dá menos? Nunca é número quebrado e raramente é número ímpar, tá? Igual coisa na frequência cardíaca. Ah, é 95, 55. Não, nunca é número quebrado e raramente é número ímpar. Ok? Já é uma boa dica. Nicole? Temos 10 e 12. Quem dá mais, quem dá menos? Esses são padrões. Depois você me pede de novo, apesar de que você tem os slides, eu te mando os slides e você distribui para a sala. São valores que vocês têm que ter de cor. Não posso ter dúvidas nestes valores. A literatura vai dizer 12. A literatura. A prática usa 14. A Sociedade Brasileira de Tisiologia e o Ministério da Saúde aborda o número 12. Na prática a gente usa 14. Tudo bem? E o máximo? Máximo eu acho que é 24. Máximo 24, quem dá mais, quem dá menos? Quem dá mais, quem dá menos? O máximo, a literatura vai dizer 22. A prática vai me dar 24. Tá? Isso num adulto. Vocês acham que a criança respira mais ou respira mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Mais rápido. A frequência cardíaca de um recém-nascido vai variar de 26 a 32. Depois eu mando a tabela para vocês. Aqui neste momento eu só parei no número dos adultos, porque o adulto eu sempre vou ver. Eu não trabalho com criança, não é a minha predileção. Eu gosto de adulto, mas eu gosto muito mais de velho. Adoro cuidar de idosos. É a minha predileção. Quem aqui se imagina na pediatria? Eu também não. Percebe? Porque é o normal. É o normal. Se todo mundo da mesma sala quisesse a mesma coisa, ia faltar para uma outra coisa. É normal. Sempre você vai ter 2 ou 3 que quer pediatria, 2 ou 3 que quer UTI, 2 ou 3 que quer PS. Isso é normal. Isso é normal. Por que a criança tem o batimento cardíaco mais rápido? Por que o batimento cardíaco da criança é mais rápido? E por que a respiração é mais rápida? Nós nem vamos entrar nos outros sistemas, ok? Nós vamos parar só nesses dois, para a gente entender bastante coisa. Por quê? A criança, depois da fecundação, então teve lá, né, a relação sexual
entre o papai e a mamãe. Ok? Tudo bem? Se tem entre essas pessoas um relacionamento conjugal estável ou esporádico, não importa. São pais daquela criança. Tudo bem? Teve lá a relação sexual. A mulher engravidou. A mulher, por que eu digo que a mulher engravidou? Porque houve fecundação. Fecundou. E é só a fecundação que é importante? Não. Não é só a fecundação. Esse óvulo precisa ser fecundado e ele precisa grudar no útero. Ok? Então eu tenho. A fecundação normalmente vai ocorrer na tuba uterina. Faz isso aqui, ó. Abre a mãozinha de vocês aqui, por gentileza. Isso. A fecundação vai ocorrer ou no dedinho ou no dedão. Tuba uterina. Tudo bem? Ou no dedinho ou no dedão. Tuba uterina. Ok? Os outros 3 dedos, aqui eu vou ter o fundo do útero, o corpo do útero e o dedo maior, o colo do útero. Tudo bem? A implantação vai ocorrer aqui, ó, no meio dos 3 dedos. Então, fecundou aqui, ele precisa grudar aqui. Tá? O nome técnico é nitação. Vocês podem falar implantação ou, não lembro, grudou. Tem que grudar. Aí depois que gruda aqui, bem, grudou aqui. Agora faz só isso aqui. Esse é o seu útero. Aqui é o fundo, aqui é o corpo e aqui é o colo. Então ela está grudada aqui no meio do útero. Aonde esse bebê vai crescer? Aonde ele vai crescer? O colo é a pontinha. O colo é onde você encosta o pênis, o dedo e aonde você faz a análise no Papa Nicolau. Na relação sexual, você pode encostar o dedo e o pênis no colo do útero. Você vê, está no fundo da vagina. Ok? Eu não posso nem ter a implantação nas tubas uterinas e eu não posso nem ter a implantação no colo, porque senão essa gestação não vai para frente. E na tuba uterina, se ela for para frente, a mulher pode morrer. Tá? Não vamos entrar em obstetrícia. Ela vai grudar aqui no corpo do útero, fundo, corpo, colo. Aonde o bebê vai crescer? Onde? No corpo de quem? Do útero. E o que forma em volta do bebê? A placenta. Na verdade não é nem em volta, né? A placenta, ela é o que está grudado no corpo do útero e o que forma em volta do bebê é o saco vitelino. Tudo bem? É uma bolsa em que o bebê fica lá dentro. Tudo bem? Ótimo. Se ele está dentro da mulher, melhor. Tem relação com o cordão umbilical. Melhor. Sim, melhor. Eu só estou dizendo melhor. Porque vocês são profissionais de saúde. Eu não posso ter uma argumentação. O da frase angústias e frustrações é que a minha função é sanar todas as dúvidas. Eu não tenho todas as respostas. E quando eu não tenho a resposta, eu sou muito sincero em dizer: não sei, vou estudar, na próxima aula eu te respondo. Mas vocês têm que sair daqui angustiados. Porque eu não posso ter um conhecimento igual da minha mãe, igual do meu pai, igual do namorado que não faz o curso de saúde. Eu tenho que saber muito mais do que eles. Porque afinal vocês estão aqui.
O sangue, sim. Por isso que eu falo, melhora. Né? Já teve muitas aulas comigo. Quando eu falo melhora, assim, vai no caminho. Vai, continua. Eu vou só te guiando. Porque o caminho, o conhecimento tem que estar na cabeça de vocês, não na minha. O sangue da mãe se junta com o sangue do bebê? Mistura ali? É o mesmo sangue? É o mesmo sangue? Não. A placenta é um filtro. Vamos traduzir de uma forma bem simples. A aula não é de obstetrícia, então eu não vou abordar a placenta. Tudo bem? A placenta é um filtro. Tanto que o sangue não é o mesmo, que às vezes ele tem a mãe A positivo e a criança B negativo. Pode acontecer. Tudo bem? De repente, né, da relação sanguínea entre os pais e a mãe. Tudo bem? Não é o mesmo sangue. Tanto que tem doenças que passam no momento do parto. Quando você corta, pode o sangue da mãe misturar. Vou pegar o exemplo do HIV. O sangue da mãe, o HPV, misturar com o sangue do bebê. E aí o bebê pegar a doença. Pode acontecer. Tudo bem? Ótimo. O que tem? O que carrega o oxigênio? Vocês lembram? Dentro do sangue? A hemácia. A hemácia. Né? A hemácia, dentro da hemácia tem a hemoglobina. E aí lá ela conduz o oxigênio. Beleza? Ótimo. Então nós já percebemos que o pulmão da criança no útero funciona? O pulmão da criança no útero funciona? Não. Porque quando eu respiro, puxo o ar aí. Para onde foi esse ar que você puxou? Para onde é? Para onde foi o ar que vocês puxaram? Para os pulmões. Me interessa esse ar ficar parado nos pulmões? Sim ou não? Para onde eu quero que esse ar vá? Para o sangue. O oxigênio, eu não quero que ele fique parado nos pulmões. Eu quero que ele vá para o sangue. Da mesma forma, quando eu como, me interessa encher o estômago? Me interessa encher o intestino? Não. Quem que eu quero encher? O sangue. O sangue. Para lá que eu quero mudar. Porque quando as coisas estão no sangue, eu quero distribuir esse nutriente e esse oxigênio para as células. Então, quem come pelo bebê é a mãe. Quem respira pelo bebê é a mãe. Então, o sistema gastrointestinal da criança não funciona no útero. O sistema respiratório da criança também não funciona no útero, pensando apenas na árvore respiratória. Tá? Não sei se você teve. Nós temos a parte respiratória dos órgãos respiratórios e do sangue. Eu falei para você, transporte, troca, transporte. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Ótimo. Mas o coração do bebê funciona? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O coração do bebê funciona tanto que a gente consegue auscultá-lo ao longo da gestação. Pouco importa a técnica de ausculta que você utiliza, você consegue auscultar o coração do bebê porque ele funciona. Qual que é a função do coração? Fazer o sangue circular. E ao fazer o sangue circular, o que está circulando neste sangue? O oxigênio e o nutriente. O bebê faz xixi dentro da placenta? Tudo bem, não sei, é uma boa resposta. Não sei, professor, não tem problema. E aí vem a angústia. Caramba, como é que eu, na metade do curso, não sei? É uma angústia. Tem que bater essa
quando vocês não estiverem angustiados, vocês não vão estudar. Esquece a prova. Estudar para a prova não é estudar para aprender. São coisas totalmente diferentes. Ok? A criança caga, faz cocô? Não. Da onde vem o nosso xixi? Do excesso de líquido e das impurezas que as células produzem. Quando eu como, eu levo o alimento para a célula se alimenta, e aí ela joga o resto do líquido intercelular que cai no sangue, vai para o rim, vira xixi e vai embora. Percebe? Por que eu comecei falando de uma única célula? No final das contas, tirando as questões espirituais, que realmente para mim eu gosto, porque eu gosto de UTI, que é uma sensação que eu falo engraçado, mas não é esta a palavra. É que às vezes eu não acho a palavra correta. Mas é uma sensação estranha. Que às vezes você está com um paciente que está vivo, passa alguns segundos e ele está morto. E o corpo está igual. Você fala, meu, cadê a energia que tinha aqui que fazia nesse corpo funcionar? Para onde foi? O que aconteceu? Eu busco respostas no campo espiritual. Cada um busca as suas respostas onde elas querem. Ok? Mas, olhando para aquele corpo que ainda funciona, pouco importa se é o corpo de um adulto, de uma criança ou de um velho, para nós profissionais de saúde, o que me interessa são as células deste corpo. Eu preciso mandar oxigênio para a célula, eu preciso mandar nutriente para a célula e eu preciso retirar dessa célula o gás carbônico que foi ela quem produziu, e eu preciso retirar dessa célula o resto dos alimentos que ela consumiu, principalmente o resto de proteína, que aí vai me dar ureia. Mas eu também tenho o resto de gordura. O resto da glicose vira gás carbônico. Todo o açúcar que você come, o resto vai virar gás carbônico. Tudo bem? Então a criança, ela não só não puxa o oxigênio, como ela também não joga para fora o gás carbônico. Ela não mastiga, porque ela não engole nada. Porque todo nutriente foi engolido pela mãe, digerido pela mãe, absorvido pela mãe, caiu na corrente sanguínea da mãe e lá na placenta houve a troca. Passou para o bebê. Porque é uma única célula microscópica. E quando nasce, vai nascer um ser de 3 quilos. 3 quilos que se mexe, que está vivo. Minha filha, quando nasceu, eu falava para todo mundo, respeita porque é uma pessoinha. Ai, Vitor, é uma pessoa. Só é um bebê, mas é uma pessoa. Só o fato dela não ter a compreensão de um adulto não a diminui como ser humano. É um ser humano e merece ser tratado como tal. Tem direito de comer, tem direito de dormir, tem direito de tomar banho. Só que ela não consegue fazer nada sozinha. Aí é onde entra os nossos cuidados. Só que eu preciso entender a simplicidade e a complexidade daquele corpinho que ainda está se multiplicando. E quem tem contato com criança percebe que criança, eu já volto para os batimentos cardíacos. Criança cresce, engorda, estica. Engorda, estica. Engorda, estica. Aí você vai ver a criança ficando gordinha e de repente ela acorda magrela e esticada. Aí ela vai engordando de novo, acorda magrela e esticada. Pensando aqui na frequência respiratória, essa criança acabou de nascer. Vamos nos imaginar que nós somos o enfermeiro lá da pediatria. Não é nem pediatria, né? Ali é maternidade. Não vamos nem pegar as crianças doentes da UTI. Vamos numa maternidade normal, porque a maioria dos seres humanos nasce normal. O nascimento não precisa de profissional de saúde. Sai sozinho. Sai sozinho. É um processo natural. Quando essa criança acabou de nascer,
nascer, ela já tinha respirado antes? Ela acabou de sair do útero. Estourou a bolsa, fez lá as manobras, ela acabou de sair. Ela já tinha respirado antes? Enquanto não clipar ali o cordão umbilical, ela precisa respirar? Não, porque ela ainda está recebendo. Ela nunca respirou. Percebe a atenção que eu tenho que dar para esse aparelho respiratório? Que eu olho para ele e assim, ele começou do zero. É como, vou perguntar para o celular, é um celular que eu acabei de abrir da caixa. Ele vai começar a funcionar agora. Óbvio, tem outras partes do corpo dessa criança que já funcionam. Estou falando apenas do aparelho respiratório. O que tem dentro desse aparelho respiratório? Porque se ele não está funcionando, ele tinha líquido. Porque se ele não tiver líquido, o que acontece? O pulmão ele é uma bexiga. Ele se colava. E se o pulmão se colabar, para ele soltar, é muito difícil. Tinha líquido. Essa criança comia dentro da barriga? Não. Não comia. Tanto que, se passa o período do parto e a criança já está preparada, mas por algum motivo o corpo dessa mãe não quer expelir este feto, e aí existem diversos motivos, a criança começa a se alimentar do líquido da barriga, porque ela já, só o que ela recebe da mãe já não é mais suficiente. E o corpo dela já deu estágio, já está na hora de você começar a comer, porque tudo tem um programa. E aí ela começa a beber o líquido, começa a ativar o trato digestório. Qual que é o problema? O problema não é ela engolir, o problema é quando sai. Por que sai um troço verde? Porque esse troço verde, o que era? O líquido que estava dentro da barriga da mãe. E por que a gente orienta para a mãe amamentar? Porque esse trato digestório ainda não está preparado. Desculpa, você pode ter a propaganda que você quiser, da empresa que você quiser. Não é a mesma coisa. A minha filha infelizmente não amamentou. Por quê? Porque o leite não saía do meu peito, saía do peito da mãe dela. Porque se saísse do meu, eu amaria a mãe. Mas não sai do meu, sai do da mãe. E aí tem um monte de motivos, um monte de questões que fazem com que uma mulher produza ou não o leite. Um monte de questões. A dentro dela. Às vezes ela não quer não, por questões estéticas. E às vezes tem outras questões psicológicas que também dificultam. Não é a mesma coisa. Vai morrer? Não, não vai morrer. Mas não é a mesma coisa. Porque aquela criança, aquele trato digestório não está nem preparado para a água. Principalmente para a água de torneio. Então essa é a primeira viagem que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Quem vai conduzir a disciplina não serei eu. Mas eu preciso entender quem está na minha frente. Porque se eu não entendo quem está na minha frente, eu faço no automático, sem pensar. Eu aprendo a técnica, reproduzo a técnica. Aprendo a técnica, reproduzo a técnica. Aprendo a técnica e reproduzo a técnica. Aprender a técnica e reproduzir a técnica não é difícil. Mas vai tirar você de uma condição de profissional universitário. O que significa fazer faculdade? O que significa a palavra faculdade? Faculdade nada mais é do que capacidade de pensar. Aí eu venho para um ambiente em que eu desenvolvo o meu intelecto e na prática eu apenas pratico. Eu apenas tenho execuções técnicas, sem pensar.
saber quem está na minha frente. E por que esse corpo é diferente. E por que cada fase tem que ser estudada diferentemente. A criança acabou de nascer. Nós vamos chamar essa criança de recém-nascido. Neonato. Neo de novo, nato de nascimento. Ou, traduzindo para português, saindo, né, do latim, recém-nascido. Vai de até quanto tempo? Até 28 dias. 28 dias, que ciclo que é circadiano? Que ciclo que é? Que ciclo que forma no planeta de 28 dias? A cada 7 dias muda. Para os surfistas é extremamente importante. Você bate hoje e fala, hoje tem onda. E para a mulherada, quem acredita, fala assim, eu não corto o Natal. Eu, por exemplo, tenho a mesma. Eu também tenho a mesma sina. Eu só corto ou na nova ou na crescente. Se não for, eu não corto. Cada doido com a sua vida. Ciclo de 28 dias. Depois dos 28 dias, o que vem? Você vai. E nessa fase, nós temos cuidados de enfermagem, já desde o momento que ele nasce. Ainda dentro do hospital. Pensando só na criança, não estou nem pensando em como é que eu vou tirar leite da mama dessa mãe. Estou pensando só na criança. Depois nós entramos na fase que nós chamamos de lactente. O que é o lactente? Lacto é o quê? Leite. É a fase em que ela vai ter o seu desenvolvimento e o objetivo é a manutenção de uma dieta exclusiva de leite materno. Até quanto tempo? Se eu não sei, eu não sei. É porque Não, nós temos uma regra. Tem pessoas que se enquadram certinho na regra, tem pessoas que extrapolam a regra, já vi crianças mamando até 3 anos de idade, e tem crianças que não chegam nem perto. Eu acho Tudo que bem? 2, não? Uns 2 anos. Nós temos alimentação com leite materno exclusiva. Por que você espera que a alimentação com leite materno seja exclusiva? Exatamente pelo fato que eu acabei de explicar. Porque o trato digestório dessa criança ainda está se formando. Ele não é maduro, ele é recém-nascido. Até 6 meses, espera-se só leite. A partir dos 6 meses, começa a inserção de alimentação. Vocês que querem trabalhar com pediatria, são vocês que se tornarão especialistas nisso. Não nós que queremos fazer outra coisa. Além do trato digestório, o que tem no leite materno? Pensando em imunologia. O bagulho que é muito importante. Esse bagulho, eu vou falar que esse bagulho. Esse aí que você está pensando. É isso aí, mano. É nós, mano. É assim, os anticorpos. Porque o sistema imunológico dessa criança é uma porcaria. Por que o sistema imunológico dessa criança é uma porcaria? Porque o sistema imunológico dele é criança, novo, ainda está se formando. Qualquer micro-organismo do ambiente pode matar esse ser. Porque é um recém-nascido. É literalmente a frase: é roubar doce da boca de criança. É fácil, por quê? Porque é uma criança. Aí, nós vamos ter a fase que vai dos 6 meses até os 2 anos. O nome disso aí, vocês vão aprender como calendário de Fuener.
ele vem em crânio, tórax e corpo. Nós vamos analisar o desenvolvimento, e aqui eu não estou pensando no desenvolvimento psicomotor. Para quem for para pediatria, vai estudar isso mais aprofundado. No curso de graduação não se aprofunda tanto. Mas você tem questões específicas de desenvolvimento. Você espera, por exemplo, tem uma colega minha, o filho dela tem 2 anos. Ela fala assim, e fazia muito tempo que eu não falava com ela. Falei, e aí, como é que está o Leon? Ele está bem, só não está falando direito ainda. Falei, quantos anos ele tem mesmo? Tem 1 ano e 9 meses. Falei, então lá. Não, mas, não, filho, já era para estar falando. Não sou eu que vou resolver, porque eu não sou enfermeiro pediatra e eu não sou fono. Mas eu sei que nesta fase da vida ele já deveria estar falando. Por que ele não fala? Leva para o fono e aí lá ele vai ver o que está acontecendo. Ele é o profissional melhor para me dar essa resposta. Então tem fases de desenvolvimento psicomotor. Aqui eu vou falar do desenvolvimento apenas corporal. E aí eu vou pegar aqui principalmente peso e movimento. Tinha um outro amigo meu que também, a filha dele tinha, e ele era enfermeiro de PS. A filha dele tinha 1 ano e 4 meses e se arrastava de bunda no chão. Ela falou assim, olha, tem alguma coisa errada com a sua filha. Não, está tudo certo. Não dá certo, filho. Eu tenho 1 ano e 4 meses. Por que tua filha não fica em pé? Então você já pode levar para um ortopedista, né, e para um fisioterapeuta. O fisioterapeuta corrigiu o problema que ela tinha no quadril, na articulação do quadril. Porque você espera algumas coisas. Aqui nesse desenvolvimento, nas suas consultas, o que você vai fazer? Você vai analisar o desenvolvimento motor dessa criança. Eu não sei como é que as professoras vão abordar aqui no curso, mas não vai ser tão aprofundado quanto numa pós. Mas principalmente vocês vão aprender o perímetro, o quanto essa cabeça cresceu, o quanto esse tórax cresceu, o quanto esse corpo cresceu e o peso que essa criança tem. Isso tudo está lá no seu livrinho do seu calendário vacinal. Porque essas consultas, elas são intercaladas com o calendário vacinal. Pega a sua caderneta vacinal, você vai ver lá a sua, vocês são jovens, então a de vocês ainda deve estar bonita, né? Pede para sua mãe, dá uma olhada. Você vai ver a sua curva de desenvolvimento. Porque é assim. Aí você tem lá o desvio padrão nacional, e aí vocês têm uma faixa mínima e máxima esperada para cada fase. Se ela estiver muito abaixo, ela está com o desenvolvimento comprometido. A gente está terminando, já estamos terminando. Se estiver muito acima, principalmente na questão peso, o desenvolvimento também está comprometido. Então, o acompanhamento desta criança no seu desenvolvimento nas primeiras fases da vida é extremamente importante. Depois, essa criança, ela vai começar a ter contato com outras crianças, principalmente na fase da pré-escola. Aí você vai esperar o desenvolvimento imunológico natural. Putz, meu filho acabou de entrar na creche. Nossa, vai pegar um monte de doença. Por quê? Porque o corpo dele não está acostumado. Era super protegido. Estava acostumado. Vou pegar um exemplo de microbiologia. Por que também é importante amamentar? A aula de vocês não é microbiologia. Microbiologia eu vou lecionar amanhã para outra turma. Porque nós não somos
somos apenas células humanas. As minhas bactérias também me definem como ser humano. As minhas bactérias vão me dar o meu cheiro. As minhas bactérias vão me ajudar a digerir aquilo que eu gosto de comer. E elas vão o sistema digestório, ele tem 40% dos neurônios do corpo. E as bactérias da minha pele me protegem contra as bactérias do mundo. Quando a criança amamenta no seu peito, ela não chupa só o seu leite. Ela chupa também as suas bactérias, que vai formar as bactérias do trato digestório dela. Por isso que a mãe e o filho, quando se amamenta, têm hábitos alimentares muito próximos. Porque as bactérias intestinais são as mesmas. A microbiota permanente. Então, é isso que vocês têm que imaginar e desenvolver nesta disciplina. Professor, eu não vou seguir pediatria na minha carreira. Ok, estuda para passar, mas o que você estudar, estuda para você entender. Porque muitas vezes, eu dei aqui apenas 2 exemplos. Às vezes você bate o olho, e essa da menina que eu falei, dessa minha colega, foi semana retrasada. Porque eu tenho amizade com os pais dela. E olha que ela tem o quê? 35? A idade não é tão distante da minha. Mas a minha amizade é muito mais com os pais. Falou, Karina, aí como é que está o Leão? De repente, sei lá, por que eu vou começar a falar com ela? Eu falei assim, ó, tem algum problema no desenvolvimento do seu filho. Pode correr atrás. Porque a nossa função, mesmo eu não sendo especialista, o mínimo eu tenho que saber. Para você poder encaminhar. É a nossa responsabilidade como profissional. Por isso que eu não posso aceitar ter conhecimento igual da minha mãe. Eu não precisaria estar aqui. Eu sou enfermeiro de UTI e não vou saber nada de criança. Não. O mínimo você tem que saber. Tudo bem? Semana que vem eu vou ensinar para vocês 2 técnicas, tá? Vou ensinar o APGAR, como é que a gente avalia a criança na hora que ela nasce, e vou mostrar a técnica charutinho. O problema vai ser mostrar no... Então, mas aí eu tenho que pedir para coordenação, eu preciso ver se tem sala disponível. Na pior das hipóteses, o que a gente faz? Eu plugo ali naquele monitor, trago o notebook, como a sala não tem tantos alunos assim, a gente fica próximo do monitor e assiste no monitor. Porque a técnica do charutinho, ela é interessante a gente ver a forma. Aí o que eu vou pedir para vocês da técnica do charutinho? Quem tiver uma boneca tamanho grande, quem tiver, traga. Eu vou ver se eu consigo pegar com a minha filha. Que ela tem algumas, que a maioria das bonecas dela fica na casa da mãe dela. E aí eu vou pedir aqui para o laboratório, porque o legal é a gente treinar. E aí eu vou explicar por que a gente amarra a criança daquele jeito na técnica charutinho. Tá bom? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Buenos dias, personas.